bom dia com alegria e na paz, né, do nosso precioso e amado Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui no dia 3 do nosso Journaling, né, com Deus. Hoje o tema é: o coração precisa desacelerar. E a base do nosso estudo de hoje, o fundamento bíblico, é o Salmo 131, versículo 2. Mas eu quero ler o Salmo completo, porque esse Salmo traz tanta paz para o nosso coração, ele é tão lindo e curtinho também, por isso que vale a pena ler. Primeiro vamos orar para consagrar esse estudo ao nosso Senhor, nosso Deus, né? Senhor, muito obrigada. Senhor, como eu sou grata de estar aqui na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar nesta manhã, te glorificar neste estudo também, Pai, que o Senhor possa alcançar os corações como uma flecha, e que essa flecha, Pai, possa curar, possa libertar, possa renovar a mente, possa preencher com todo o seu amor o coração que se sente vazio, que se sente perdido, que se sente confundido. Tira, Senhor, toda a confusão da mente, do espírito. Traz aconchego para a alma de todos que estão aqui, que eles possam aprender a descansar e que eles possam ter a sua paz, Pai, do seu fruto, que está em Gálatas 5:22. Que o fruto da paz seja permanente na vida, na mente e na família de todos que me acompanham aqui. Na minha família também, eu consagro a mim, meu filho, toda a minha família, Pai, a Ti, e peço que o Senhor alcance esses corações, Senhor, para que eles possam receber esse pão diário maravilhoso, que é um pão da vida, né? Na vida deles também. Em nome de Jesus. Amém. Calma em Deus. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nesse salmo, né, Davi demonstra uma rara maturidade espiritual. Não só uma maturidade espiritual, como uma humildade, né, de coração. Ele, nessa ocasião, ele havia enfrentado muitas guerras, muitas perseguições, muitas traições, né? E ele tinha grandes responsabilidades como rei. Ele estava num período turbulento. Ainda assim, ele declara que seu coração não estava dominado pela ambição, não estava dominado pelo orgulho, nem mesmo pela ansiedade. Em vez de ele tentar controlar tudo, ele aprendeu a descansar, a ter calma em Deus, né? Esse salmo, ele surge em um contexto de muita humildade no coração de Davi, né? Davi, ele reconhece que existem assuntos grandes demais para a compreensão da humanidade. Tem assuntos que verdadeiramente, né, é grande demais para a compreensão humana. E que essa paz que muitas vezes a gente busca, ela nasce quando nós aceitamos a nossa dependência de Deus, a nossa dependência no Senhor. Davi, nesse salmo, ele está dizendo que aprendeu a confiar em Deus de uma forma madura e tranquila. E é isso que nós devemos aprender também, a ter essa confiança em Deus, mas não só confiar, a dizer, não, eu confio no Senhor. Você tem que construir essa maturidade espiritual, né? Aprender a confiar de forma madura e tranquila. Por isso que ele compara a sua alma a uma criança desmamada. Por quê que ele fala isso, né? Aqui no versículo 2, né?
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele se compara a uma alma de uma criança desmamada. Por quê? Porque ele se sente seguro e amado. Davi, ele ensina que a verdadeira fé não é buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas principalmente descansar em Deus, descansar nele por quem Ele é. Há uma grande diferença nisso. Muitas pessoas buscam Deus para receber bênçãos de Deus, mas não querem entender quem é Deus, não querem buscar Deus. E o segredo está aí. Quando você busca Deus, o amor de Deus, e quando você prioriza isso, o resto lhe é acrescentado. Aqui no versículo 2 ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. No significado hebraico, fiz calar traz a ideia de aquietar, né? De trazer estabilidade. Davi, nesse contexto, está dizendo que ele não deixou as suas emoções correrem sem controle. Ele deu estabilidade. Ele deliberadamente conduziu seu coração para um lugar de quietude e de estabilidade diante de Deus. Ele parou de reclamar, ele parou de questionar e ele parou de se agitar. Quantas vezes, né? A gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente fica reclamando o tempo todo, questionando o tempo todo e levando um ritmo totalmente agitado. Não é assim que a gente consegue encontrar a presença de Deus. Aqui, no versículo que fala, sossegar a minha alma. Sossegar a minha alma, no versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele quis silenciar, ele quis permanecer tranquilo, cessar o tumulto, né? Cessar o tumulto não é você conseguir eliminar o barulho externo, não é isso. Mas é você conseguir, em meio ao caos, em meio a esse barulho, o silenciamento dessa agitação interior. É isso que é trazer paz para o seu coração. É você permanecer quieto em meio ao caos, em meio ao barulho. Alma, no significado hebraico, tem relação com as emoções, tem relação com seus desejos, com as suas vontades e sentimentos. Davi, ele está afirmando que essas emoções, que as suas emoções aprenderam a descansar. Ele conseguiu encontrar paz e domínio sobre as emoções, sobre as vontades, sobre os desejos, quando ele silenciou a voz interior e buscou a presença de Deus. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A criança desmamada aqui, essa mensagem, ela é muito profunda. Uma criança desmamada, ela não procura a mãe apenas pelo alimento. Ela procura porque ela encontrou segurança na própria presença da mãe. Eu me lembro, né, esse texto também me fez lembrar quando eu tinha meu filho pequenininho, eu dei de mamar para o meu filho até os 3 anos. E o médico, as pessoas falavam, vai, toma um remédio para desmamar, ele já está muito grande. Eu falei, não, ele vai desmamar naturalmente. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, olha, agora o leitinho que vem do céu não é mais para você, nós vamos dar para outra criança que vai nascer, né? Ela vai
agora começar a receber esse leitinho para ficar mais forte, para ficar bonito, como você ficou, porque Deus mandou o leite para você, agora é a outra criança que está precisando. E assim eu fui conversando com o meu filho, né? Todos os dias. No primeiro dia ele falava não, no segundo não. Mas o que eu via e percebia que naquele momento ele não queria mais o leite. Ele queria o aconchego. Ele queria a segurança, o carinho. Tá ali no colinho da mãe, né? Então, essa passagem, ela tem uma mensagem profunda. E ele traz esse entendimento da criança desmamada, né, que já não procura mais a mãe pela necessidade do leite, mas pela presença da mãe, pelo aconchego, pelo amor que recebe ali, sabe? É uma figura que demonstra maturidade espiritual, confiança, amor e contentamento. E confiar em Deus, nós não devemos confiar em Deus só pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Nos braços de uma mãe, como diz o texto sagrado, está representando a segurança, a proteção e o descanso que Deus também nos dá. É esse descanso que Ele quer nos ensinar hoje. Davi, ele está ensinando que a verdadeira paz, ela não nasce quando as circunstâncias se resolvem. Ela nasce quando o coração desacelera diante de Deus. Aí que tá. O orgulho acelera, a ansiedade acelera, a necessidade de controlar tudo acelera. Vivemos, principalmente hoje, numa geração extremamente acelerada, com pensamentos acelerados. E queremos, na maioria das vezes, respostas imediatas, né? Resultados rápidos, prazeres instantâneos, momentâneos. E controle também, muitas vezes, do futuro. Nesse ritmo, o coração corre, a mente não para, a alma se cansa e quando você vê, você está vazio. Você buscou o prazer ali imediato. Você conseguiu naqueles minutinhos ter algo bom, mas depois vem aquele vazio, vem aquela carga negativa. Por quê? Porque você está buscando em fontes negativas aquilo que você deveria buscar em Deus, na presença dEle. O Salmo 131 nos convida a esse caminho diferente, né? Um caminho onde você aprende a aquietar a sua alma na presença de Deus. Aquieta minha alma, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto. Esse louvor é muito lindo. Não reparem na minha voz, porque eu não sei cantar, tá, gente? Então, esse Salmo 131, ele não nos convida para esse ritmo acelerado da vida. Ele nos convida e nos traz a lição para um caminho diferente. O caminho da quietude da alma. Mas essa quietude você só encontra na presença de Deus. Talvez você não tenha todas as respostas hoje. Talvez existam também situações que estão além do seu controle. Mas Deus pediu para você... Deus, por acaso, aí eu faço uma pergunta. Deus pediu para você carregar o mundo todo nos seus ombros? Deus, ele pediu isso para você? Não. Deus, ele pede para que confie nele, tão somente. O coração que aprende a desacelerar diante de Deus encontra essa paz que a correria, que as pessoas, que os prazeres, que o pecado nunca poderá oferecer para você. Ser plena e ser pleno não é fazer mais
não é ser mais para os outros. É aprender uma coisa muito simples: descansar mais em Deus. A plenitude não é você aprender a controlar tudo, a ter alta performance na vida, a chegar primeiro, a entender tudo, a ser o mais inteligente. Não é isso. É você ter essa maturidade espiritual e aprender a confiar em Deus, mesmo quando você não tem as respostas, que é o mais difícil. Quanto mais nós amadurecemos espiritualmente, mais nós aprendemos a descansar o nosso coração na presença de Deus. Ai, que salmo lindo, gente. Ai, foi maravilhoso esse estudo de hoje. Que presença que eu senti aqui hoje. Por isso que eu demorei. Eu estava, assim, muito impactada com a mensagem, com tudo isso. Então, que essa mensagem, ela seja como uma flecha no seu coração. Quanto mais maduro você estiver espiritualmente, mais você vai aprender a descansar na presença de Deus. E a sua paz e a sua alegria será permanente. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã!